Vamos lá, e agora em comparação com o homem moderno, olha o desastre moderno, gente. Esse é o gráfico aí da obesidade dos Estados Unidos nos últimos anos. O que vem acontecendo nas últimas décadas? Como vocês podem ver aqui, em 1960, 13% da população adulta americana era obesa. 13%, uns 50 anos atrás. Aliás, 60 anos atrás, o tempo já passou, hein? Então agora, no ano de 2000 em diante, mais de 1/3 da população adulta é obesa. Então aumentou em 3 vezes em apenas 60 anos, triplicou as taxas de obesidade nos Estados Unidos, e no Brasil é muito parecido, é quase a mesma coisa. Então assim, é um desastre metabólico total, por isso está todo mundo morrendo de câncer, doença cardíaca. 1/3 da população morre de câncer atualmente, a previsão é que chegue em mais de 50% ou perto em poucas décadas, doença cardíaca nem se fala. Então o câncer realmente é perigoso para aqueles que são mais jovens do que a doença cardíaca. A doença cardíaca pode matar quem tem acima de 60 anos, o câncer mata quem é acima de 50 também. Então você acha que você está aí nos 50, você acha que você está tranquilo, que você não é velho? Pense bem, meu, toma cuidado, porque realmente dieta primitiva é o que vai fazer você sair desse buraco. Então o que gerou essa obesidade, né? O que produziu a obesidade? Como vocês podem ver no título, decorrência do aumento do consumo de carboidratos. Carboidrato refinado, foi aqui na década de 70 que começou o café da manhã americano. O típico café da manhã americano era ovo e bacon, ótimo, até então. Depois disso começou cereal integral, cereal refinado, tudo é a mesma coisa, um monte de carboidrato, um monte de lixo. Então o americano substituiu o café da manhã saudável, natural, por um café da manhã refinado, totalmente processado e rico em açúcar. Então tem o suco, tem o leite com açúcar, tem o cereal com açúcar. Depois introduziram cada vez mais os óleos, sementes processados, óleos industrializados, que é óleo de milho, óleo de algodão, óleo de soja, girassol, todas essas porcarias modernas, e foi substituindo pelo quê? Pela gordura animal. Foi substituindo pela manteiga. Então a margarina substituiu a manteiga. Foi substituindo aos poucos, né? No começo do século lá atrás, até representar praticamente a maior parte da gordura que come atualmente. Então várias colheres de óleo margarina que o americano come, o brasileiro também, é peixe frito, é a milanesa, que mais? Pastel, tudo que posso ficar horas falando sobre vários alimentos processados, mas vocês já entenderam a mensagem já. Então é isso, vamos para o próximo. Agora, dieta cetogênica e diabetes. Como vocês podem ver no gráfico anterior, voltando para o gráfico, em consonância, junto com a obesidade aumentando, aumentou o quê? A diabetes. Então, em 1980, 2% da população americana era diabético. 2%. Agora é o que, gente? É 10%. Então aumentou em 5 vezes em apenas 30, 40 anos. 5 vezes, 5 vezes. O que faz a diabetes crescer? Sobrepeso, obesidade. Tem diabético que parece magrinho, falso magro. Né? Não precisa ser obeso para ser diabético. Mas precisa comer carboidrato para virar diabético. Sem carboidrato não vira diabético. Experimenta cortar os carboidratos, você vai ver o que acontece. Vai acontecer exatamente o que esse estudo e outros mostram, Virta Health Study. Então tem vários estudos com diabéticos e dieta cetogênica, low carb, que corta o mal pela raiz, corta o açúcar e cura. Mas vamos passar por um estudo, depois eu explico melhor outros, porque é interessante a gente ver em detalhes esse aí. Então, a empresa chamada Virta Health começou a oferecer esse tratamento sem medicamentos para pessoas com diabetes em 2014, que é o que? Tratamento low carb. Daí o que aconteceu? 60% dos participantes com dieta cetogênica reverteram seu diabetes. 60% em 2 anos. Em 2 anos comendo a low carb, 60%, 2/3. Que droga faz isso? Nenhuma droga faz isso. Nenhuma droga faz isso. Daí você pode estar perguntando, mas demorou 2 anos? Não, não demorou, foi muito menos. Demorou 2 anos para eles se adaptarem à dieta, virar algo habitual. Porque tem outros estudos mostrando que em poucos meses, estudos mostrando que em 3 semanas você acaba com a resistência à insulina de muita gente. Então realmente requer muito pouco, né? E por que não foi 100%, você pode perguntar? Por causa da aderência. Muita gente para de aderir, muita gente não faz uma cetogênica rígida o suficiente, então 2/3 reduz o carboidrato para 50 gramas, mas ainda come muita proteína, come muita gordura. Daí você reduz um pouco mais o carboidrato para 30 gramas, daí curou a diabetes da maioria, reduziu a proteína, curou diabetes quase 100%. Estudos mostrando 100% de cura de diabetes em poucos meses. Outros estudos, muitos mostram 70%, 80%, depende muito da aderência. Né? Tem práticas como, por exemplo, o jejum
do Dr. Jason Fung, canadense, que eles fazem um plano de dieta cetogênica mais o jejum intermitente. Isso se encaixa perfeito para aqueles que, esse 1/3 aí que falta curar, que não curou nesse estudo, se fizesse um jejum mais rígido, de 24 horas, pelo menos 2 vezes na semana, junto à cetogênica, vai encaixar que nem uma luva, vai ser perfeito, porque vai reduzir a insulina ao máximo, e diabetes é uma doença não só de açúcar excessivo, mas insulina excessiva. Então, o diabético está tomando lá insulina, mas o que ele precisa é parar de tomar insulina e reduzir o carboidrato. Então, vai aumentar a gordura como fonte de energia e reduzir o carboidrato como fonte de energia. Para isso, você tem que ir tirando o carboidrato aos poucos e tirando a insulina, medicamento, tá bom? Então, 94% dos participantes eliminaram ou reduziram o uso da insulina. 94% eliminaram ou reduziram. No caso das pessoas que curaram, eliminaram, obviamente. Eliminaram tudo, cortaram tudo. Então, mais detalhes, pessoal. Em média, os pacientes perderam 14 quilos. 14 quilos em 2 anos de low carb. Tiveram melhorias dramáticas nos marcadores de inflamação, perfil lipídico, que é o colesterol, pressão arterial, e reduziu o risco de doença cardiovascular para 10 anos. Então, as mudanças no metabolismo foram tão dramáticas que reduziu o risco de doença cardiovascular para os próximos 10 anos. É claro que precisa manter essa dieta para reduzir mais ainda o risco. No entanto, foi incrível esses achados. Tudo isso reduzindo o carboidrato, obviamente, e os outros estudos corroboram com esses achados. Então, não são achados isolados, mas o importante é que os pacientes perderam 14 quilos. Aí você fala, seguia dieta alta em carboidrato. O indivíduo perde 3 quilos, 4 quilos, depois engorda tudo de novo, não emagrece nada. Low carb não, oferece uma alternativa viável, que realmente os estudos mostram que a longo prazo funciona mesmo. Por exemplo, tem muitos estudos comparando a cetogênica, low carb, com outras dietas, como a dieta baixa em gordura, que é um desastre total, a dieta mediterrânea, que é mais ou menos. Porque que acontece? A gordura é o denominador comum do sucesso de todas as dietas. Sem a gordura, a pessoa não consegue manter a dieta a longo prazo. Então, a dieta cetogênica, low carb, a pessoa consegue manter mais a longo prazo. Toda dieta tem um efeito sanfona, mais detalhes, toda dieta tem efeito sanfona. Então, o efeito sanfona é o quê? A pessoa emagrece, depois ela engorda ou tudo, ou ela engorda parte do que perdeu. No caso da low carb, ela emagrece, depois ela ganha parte do que perdeu, em muitos estudos. Agora, a dieta alta em carboidrato e baixa em gordura, eles emagrecem menos, não só emagrecem menos, como engorda tudo de novo, porque não tem gordura. Gordura é a matéria-prima do sucesso, porque sacia. Então, você dependendo de carboidrato, seu cérebro vai funcionar muito pior. E eu vou entrar em mais detalhes por quê. Aqui, diabetes é curado com a cetogênica? Já expliquei. Por que cura diabetes? Porque cura a resistência à insulina, que é a origem da doença diabetes. Então, você tem uma célula aqui, a célula bonitinha, saudável, está funcionando normal. Está receptiva à glicose, está recebendo a glicose e está conseguindo usar essa energia. Agora a célula diabética está resistente à insulina, porque tem muita glicose vindo, muita glicose, muita insulina, então a célula fala, basicamente, chega, vamos parar um pouco, que eu não aguento mais toda essa glicose, então ela shut down, ela se fecha, se torna resistente à ação da insulina, resistente à ação da glicose, para diminuir o fluxo aí excessivo de glicose nisso aí. Então vamos lá, a célula se torna resistente à insulina e a cura é devolver a sensibilidade à insulina dessa célula. Como vai devolver? Retirando os carboidratos. Daí vai retirar o excesso do fluxo de glicose que está fazendo as portas das células tamparem. Então você abre as portas de novo, o cidadão consegue voltar a produzir energia. Aí para isso ele consome gordura como principal fonte de energia, como eu te mostrei lá no começo, nossos ancestrais. Então gordura é reina suprema. A gordura é a fonte preferencial do corpo. A gordura proporciona a redução do carboidrato, possibilita que a pessoa reduza o carboidrato e obtenha, derive energia a partir dela. Daí tudo funciona que é uma maravilha. Então, a cetose é o metabolismo auxiliar, como eu falei, é uma fonte de energia superior, não só auxiliar, como superior. Vocês vão entender por quê. Então, com o tempo, o ser humano consegue viver sem comer por muito tempo, justamente porque ele usa a gordura corporal estocada como energia. Na cetose, na cetogênica, ele usa a gordura ingerida nos alimentos e a gordura visceral, gordura da barriga mesmo, a gordura do corpo, tecido adiposo. Ele usa essa energia de uma forma muito eficiente, tanto é que o ser humano médio sobrevive 2 meses sem comer nada, 2 meses de jejum sem comer nada, muitos estudos com 40 dias de jejum. Então o ser humano sobrevive muito fácil,
20 dias, né? Lembra do pessoal aí que ficou preso na caverna? Lá no Ocidente, no Oriente, as crianças ficaram presas na caverna por 12 dias? Todas sobreviveram tranquilamente. Aí tem muitos estudos com jejum de 10, 20 dias, 40 dias, vou entrar mais em algum deles logo. Mas basicamente o ser humano sobrevive 2 meses e um ser humano obeso pode sobreviver 1 ano ou mais. Teve o caso, provavelmente o recorde mundial, de um cara que pesava tipo 220 quilos, 230, não lembro exatamente, e ele começou o jejum e seguiu por 1 ano. Ele perdeu mais de 100 quilos. O que acontece? Quando você faz jejum, no primeiro dia você perde perto de 1 quilo, em média 900 gramas, né? Isso é evidência empírica, conhecimento aí com os meus pacientes, mas também conhecimento dos estudos que eles mostram isso. 900 gramas por dia. Aí chega no segundo, terceiro dia, começa a emagrecer menos, 700, 600 gramas. Então, o cara obeso estava emagrecendo meio quilo por dia, né? Ou menos. Chega uma hora que para de emagrecer tanto assim. Então, em 1 ano, ele deve ter emagrecido uns 150 quilos. 1 ano sem comer nada, gente. Então, o ser humano pode sobreviver muito tempo. Por quê? Por causa da cetose. Né? Se não fosse a cetose, não sobreviveria. Se não fosse a gordura corporal, não sobreviveria. É o que está estocado aqui. Então, o humano adulto, quem escreveu isso foi o George Carril, um dos principais cientistas da dieta cetogênica. Então, um humano adulto normal poderia sobreviver a 2 meses de fome. Uma pessoa obesa pode sobreviver por muito mais. Se não fosse o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato fornecendo combustível para o cérebro, nós, Homo sapiens, não estaríamos aqui, provavelmente. Então, o beta-hidroxibutirato é o principal ácido cetogênico que está no sangue e o acetoacetato também é um ácido cetogênico importantíssimo para derivar energia para o nosso cérebro, coração, vários órgãos, todos os tecidos do corpo, exceto alguns tecidos que não têm mitocôndrias, alguns tecidos que realmente requerem carboidrato, mas eu vou explicar que esse carboidrato é produzido internamente, você não precisa comer ele, né? Senão, caso contrário, como sobreviveríamos por 1 ano, 2 meses?